O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisto, pois, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isto aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isto era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, que pela palavra do Santo Evangelho sejamos perdoados de todos os nossos pecados. Hoje é um dia de graça, um dia de glória na terra e no céu. Pois os anjos, os homens, aqueles que foram retirados da mansão dos mortos, louvam, agradecem, bendizem a Deus. Amados irmãos e irmãs, percebemos na festa de hoje, no fim do tríduo pascal, que iniciamos na quinta-feira, não foi? Na quinta-feira, na instituição da Eucaristia, lava-pés. Iniciamos esse grande percurso, prisão, morte e ressuscitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aclamar e não cansar de aclamar até o último dia, até o dia de Pentecostes. Ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia.
não nos cansamos, porque o Eterno se fez entre nós novamente. Porque eu digo novamente, porque Ele se fez uma vez, o Cordeiro, a carne, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Alguns meses atrás celebramos, não foi? Na manjedoura. Hoje o Eterno se faz entre nós, não só para nos fazer eternos, mas para fazer eternos aqueles que já morreram, aqueles que estavam adormecidos. Inicialmente Ele começou a chamar os nossos primeiros pais, aqueles que não olharam para a árvore da cruz, não se alimentaram da árvore da cruz, o corpo, a carne e o sangue, mas se alimentaram do desejo de ser sábios. Lemos, entre tantas e tantas leituras que lemos no dia de hoje, um dos profetas chegou para nós e falou: o que tu fizestes, Israel? O que tu fez, Israel? Olhando para os deuses estranhos, levantando altares para deuses estranhos, se relacionando com povos estranhos, estrangeiros, não é? O que tu fizestes, Israel? Diante de todas as realidades que Deus realizou na tua vida, o que tu fizeste, o que nós fizemos, não é? Nós podemos colocar para nós, no lugar de Israel, nós podemos colocar cada um de nós, não é? O que tu fizeste, Caio, o que tu fizeste? Olhar para o espelho e dizer o que nós fizemos, o que tu fez. Diante de tantas maravilhas, diante de tantos prodígios, não é? Iniciando pelo pai, Abraão, que ele chamou, depois Moisés, realizou tantos prodígios, tantos milagres, Josué, não é? Que ele fez tantos prodígios e milagres diante de homens, diante de nós. Ele realizou tantos milagres. O que tu fizestes? Amados irmãos e irmãs, não nos esqueçamos o que o sacerdote, eu falei no primeiro dia, não foi? Da Semana Santa. Vocês se recordam? Nós vamos falar do crucificado e vamos falar de nós. As maravilhas que Deus fez conosco, às vezes nós olhamos para os outros. Amados irmãos e irmãs, no dia de ontem, sexta-feira, não foi? O Evangelho terminou no jardim. E nós conhecemos a teologia do jardim. Nosso Senhor estava com nossos primeiros pais no jardim. Eles quiseram sair do jardim porque se alimentaram de outra sabedoria, não da sabedoria de Deus, mas da sabedoria seduzida pela serpente. E aí não vamos entrar no mérito, foi a mulher que induziu o homem, não. Não vamos entrar nesse detalhe.
Ele resgatou o homem no deserto, levou para o jardim, porém no jardim o homem o traiu. Judas com um beijo. Ontem finalizamos Nosso Senhor adormecido, dormiu, estava dormindo no deserto, no jardim. Ele permanece no jardim, nos esperando. As mulheres foram para o jardim encontrar o Senhor. Correram ao encontro dos discípulos, 11 discípulos, porque o traidor, não é? Tinha se suicidado, mas na frente eles vão escolher outro para substituir. Matias vai ser o nome dele. Nosso Senhor adormecido nos espera para que nós possamos ir para o jardim. E não é um jardim físico, existencial, que olhamos, que tocamos, mas o jardim que nosso Senhor adormeceu e ressuscitou, foi para o jardim do céu, da glória. Nós temos sempre que falar disto, não é? Não vamos falar só de coisas ruins, mas vamos falar de coisas boas. O Senhor adormeceu no jardim. Porém, todavia, o jardim que aquelas mulheres estavam lá a esperar, estavam a pensar que o Senhor estava morto. Estavam 2 anjos olhando e falaram: aonde vocês estão procurando no lugar errado. Ele não prometeu ressuscitar no 3º dia? Ele falou outrora para os discípulos 3 vezes. E nas 3 vezes, os discípulos começaram a falar outras coisas, não é? Um começou a falar com o outro: Senhor, quando tu chegar em Jerusalém, eu quero estar um à tua direita e o outro à tua esquerda. Nós lembramos dessa passagem, não é? Lembramos sim, nós lemos a Bíblia. Outra vez, nosso Senhor falou e Pedro falou: Senhor, que isto não te aconteça. Que isso não te aconteça, Senhor. E nosso Senhor falou o quê? Vai para trás. Nós interpretamos, e a palavra está assim, né? Sai de mim, Satanás. Vai para trás. Tu não pensas as coisas de Deus. Tu pensas as coisas do homem. Vai para trás. Teve uma 3ª vez. Nós vamos estudar em casa. O padre tem que deixar uma tarefa de casa, porque vocês não leem a Bíblia, não é? Enfim, nosso Senhor está no jardim do paraíso, não existencial. E Ele nos espera. Porém, todavia, o que fizemos para ainda estarmos aqui? Amados irmãos e irmãs, uma pandemia está entre nós e tantos já foram pela pandemia, sim, pela doença, sim. Mas lembremos que um fio de cabelo só cai na nossa cabeça, uma folha só cai da planta, da árvore, se Deus assim o permitir. Talvez fosse a hora da pessoa. E nós, na nossa arrogância, não é? Não, eu quero ela.
Talvez a pessoa sofra um acidente de carro, vai ficar paralítica, vai ficar numa cama vegetando, e pelo nosso egoísmo nós falamos, eu quero que ela fique aqui. Nós até rezamos, não é? Nós até rezamos para isto. Mas que a nossa oração, ao se aproximar do Senhor, nós possamos escutar a Deus, porque a nossa oração tem que ser assim. A partir do momento que rezamos, temos que aprender a escutar a vontade de Deus. E que a nossa vontade não seja feita. Nosso Senhor nos ensinou em outro jardim. Olha assim, olha só, a teologia do jardim. Em outro jardim. No jardim, Deus nos ensina a rezar. Nós, às vezes, não estamos no jardim. Nós estamos no deserto. E nas aflições do calor, não é, do sofrimento, nós não rezamos direito. Senhor, se for da tua vontade que eu beba este cálice. Ele estava no jardim. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, encontrar nosso Senhor no jardim da nossa vida. A nossa vida está um deserto ou está o jardim? Se está um deserto, possamos começar a colocar brilho, não é? Colocar flores, pegar na nossa aljava a parábola, não é? Do semeador, na nossa aljava, pegar as sementes, e temos sementes, hoje vai renovar em nós as sementes que temos, mas infelizmente o deserto do nosso ser faz com que as sementes, antes de morrer para germinar, morram em nossa aljava. Nós todos temos sementes, pois no deserto nosso Senhor foi impulsionado pelo Espírito Santo. Nós estamos celebrando uma vigília, né? Não durmam, não, é vigília. A liturgia da igreja pede para que nós possamos ultrapassar de um dia para o outro. Infelizmente, cada vez mais os padres, nós estamos diminuindo mais esse dia. Mas o normal, a igreja primitiva, não é? É de um dia para o outro. Amados irmãos, possamos pegar o que temos de melhor para colocar no solo da nossa vida, na terra da nossa vida, por onde passamos. Por onde passamos, deixamos amigos, deixamos pessoas que nos amam, ou deixamos inimigos, pessoas que não querem ver o nosso rosto, não é? Cristão, o que fizemos? O que fizestes, Israel? O que fizestes? Joguemos as sementes que estão na nossa aljava no solo e possamos regar. É a nossa vida, não é mais do que isto, é a nossa vida. E vai ser fácil rezar. Quando fazemos da nossa vida um jardim, fica fácil rezar.
Fica fácil escutar Deus. Fica fácil fazer a vontade de Deus. Mas quando a nossa vida é um deserto, não é? Eu acordo, eu trabalho, eu como, eu durmo. No outro dia, eu acordo, eu trabalho, eu como, eu durmo. Cadê a reza, meu povo? Cadê a oração? Cadê? Vamos rezar. Estamos aqui, graças a Deus, a celebrar a primeira Semana Santa. Depois de 2 anos de pandemia. Ainda estamos na pandemia. Possamos dar graças a Deus porque estamos vivos, não é? Será que agradecemos todos os dias pela nossa vida? Porque esta pandemia não levou a cada um de nós. Nosso Senhor estava no jardim rezando. Possamos fazer da nossa vida um jardim e rezar. E rezando possamos não fazer as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres, mas possamos escutar a voz de Deus, a palavra de Deus. O Santo Evangelho de Deus nos mostra que as mulheres entraram e perceberam os panos no chão. O sinal, o testemunho da ressurreição foram os panos no chão. Na manjedoura, celebramos alguns dias atrás, não foi? Uma manjedoura, Cristo nasceu, a Mãe de Deus revestiu nosso Senhor com panos, não foi? Com linhos. Ele se revestiu da nossa humanidade. Os panos estavam no chão. Era sinal que ele estava ressuscitado. Os crentes, e somos crentes, não é? As mulheres acreditaram, correram. Porém, todavia, aqueles homens passaram 3 anos com Nosso Senhor. Não foi suficiente. Começou uma falta de fé, um desânimo. E é interessante perceber, queridos, que cada um, Nosso Senhor não volta, não retorna. Vamos retornar para a nossa vida antiga, para a nossa vida velha. Pedro retornou para pescar. Mateus retornou para a coletoria de impostos. Enfim, cada um retornou. Quem foi aquela e nós vamos celebrar no Pentecostes? Quem foi aquela que juntou todos, né? Que foi atrás de todos, que intercedeu por todos, não é? Que laçou a todos, Nossa Senhora, nossa Mãe. Que possamos buscar, amados irmãos e irmãs, aqueles que estão perdendo a fé. Rezamos ontem, no dia de ontem, aqueles que não têm fé. Mas pior do que aqueles que não têm fé, é aqueles que perderam a fé, que beberam da água puríssima do coração de Deus e começaram a beber água suja, poluída do mundo, não é? Como o filho que saiu,
estava bebendo água pura do Pai, da misericórdia, não é? Mas resolveu comer até comida de porcos. Nós o somos. Amados irmãos, essa Páscoa fala de Deus, de Jesus, mas fala de nós todos. O que fizestes? Que possamos ficar com essa palavra no nosso coração. Que possamos rezar com essas palavras. Nós vamos escutar todas essas palavras que foi lida no dia de hoje, durante os 40 dias. Possamos meditar, refletir. Possamos dar graças a Deus pela nossa vida. Murmuramos tanto por tão pouco. Possamos dar graças a Deus pela nossa vida. Passagem. No dia de hoje, pela manhã, e aqui o padre finaliza porque ainda temos um rito muito grande. Nosso Senhor está ressuscitado na mansão dos mortos. Nós muitas vezes pensamos que mansão é uma casa grande com vários quartos, não é? Mas quando nós vamos perceber o nome mansão, que significa na raiz, mansão significa o ponto que tenho que ficar. Aonde que tenho que ficar? Tenho que ficar aqui, ninguém me tira. Muitas vezes estamos assim, numa mansão. Tenho que ficar aqui, ninguém me tira. Como eu sou, do jeito que eu sou. Se eu tenho alguma doença psicológica, vai até o final da minha vida. Do jeito que eu sou, do jeito que eu falo com as pessoas agressivos, eu vou morrer assim. A mansão. Mas nosso Senhor foi à mansão dos mortos, e retirou. Está vendo? Se Ele retirou aqueles que se pensava que ia ficar e que não ia sair mais, imagine nós, não é? No quadro que nós vemos da mansão dos mortos, quando nosso Senhor está na pedra, não é pedra, é a pedra do sepulcro que foi aberta. É a pedra da mesa da Eucaristia, que remete à igreja primitiva, não é? A igreja primitiva não poderia celebrar em público, porque a igreja não era oficial, era considerada uma seita religiosa do judaísmo. Aí eles celebravam nos cemitérios, nas catacumbas dos apóstolos, dos discípulos, para dar testemunha um pouco da história da igreja. Queridos irmãos e irmãs, possamos também ficar em pé na pedra que é nosso Senhor, que reergue a cada um de nós. Amém?